Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o teste da Hessiana, tá certo? Teste da Hessiana. Teste da Hessiana. E o objetivo desse teste é resolver um problema, tá certo? Vou colocar aqui problema. Né? E que problema é esse, né? Até agora nós estudamos o que é um ponto crítico, né? E nós vimos que esse ponto crítico ele pode ser um extremo local. Ele é um extremo local, ele pode ser um extremo local. Mas ele também pode ser um ponto de sela. Ele pode ser um ponto de sela. Tá certo? E aí a pergunta é o seguinte: o nosso ponto crítico é um extremo local ou um ponto de sela? Isso a gente precisa saber. Então suponha que nós temos uma função f de x e y, né? Suponha que f de x e y e suas derivadas de primeira e segunda ordem, sejam, né, contínuas em AB, né, no ponto crítico, tá certo? Então, né, AB ele é um extremo local, aí vamos colocar aqui uma marquinha e colocar aqui extremo local. De f, né? Se a derivada de segunda ordem x, se a derivada de segunda ordem x, que multiplica a derivada de segunda ordem em y, menos a derivada de segunda ordem x e y ao quadrado, isso aqui tem que ser maior do que zero, em AB, tá certo? Em AB. Depois eu corrijo aqui, peraí. Então, isso é a condição para extremo local. E aí, para a condição para ser ponto de sela, se a derivada de segunda ordem x vezes a derivada de segunda ordem y menos a derivada com relação a x depois y ao quadrado, né? Isso for menor ou igual a zero. Menor que zero, né? Menor que zero. Em AB também. Tá certo? Peraí, deixa eu corrigir aqui. Tem que colocar um zero aqui, né? Que eu tinha esquecido. Em AB. Ok? Então, beleza. Perceba que a gente tem uma expressão nova aí que envolve as segundas derivadas da função, né? As derivadas de segunda ordem, né? Essa expressão nós chamamos de Hessiana, tá certo? Chamamos de Hessiana. Eu vou representar ela por hxy, tá certo? Que é igual a segunda derivada com relação a x vezes a segunda derivada com relação a y menos a derivada com relação a x, depois com relação a y ao quadrado, né? Isso aqui, pessoal, a gente pode escrever em forma de determinante, ó. Aqui eu coloco a segunda derivada com relação a x, aqui com relação a x e y, aqui também com relação a x e y.
e aqui com relação a y, né, a segunda derivada. E aí isso aqui é o cálculo do determinante, ok? Beleza? Essa expressão ela tem que, se ela for maior que zero, temos um extremo local. Eu vou escrever aqui, ó. Se ela for maior do que zero, a hessiana maior do que zero. Se a hessiana for maior do que zero, nós temos um extremo local. E se ela for menor do que zero, nós temos um ponto de sela, tá certo? E quando ela for igual a zero, pessoal, o que é que nós temos, né? Quando, vou pegar aqui mais um pouco de espaço, vou escrever aqui. Bom, quando a hessiana, né, ela é igual a zero, não podemos afirmar nada, né? Não podemos afirmar nada. Então, ok, esse é o estudo da hessiana, né? Ela serve para dizer se nós temos um extremo local, um ponto de sela. Mas considere agora que nós temos um extremo local. Então podemos fazer uma análise pela segunda derivada, igual como a gente fazia lá no cálculo 1, né? Igual não, semelhante, claro, né? Só que com as derivadas parciais. Eu vou pegar aqui a derivada de segunda ordem, tá certo? E consideramos que ela seja maior do que zero, tá certo? Se ela é maior do que zero, então nós temos aqui que a função f ela é convexa, tá certo? No ponto AB, né? Então deixa eu escrever isso aqui, tá certo? Para poder ficar registrado. Beleza. F é convexa. Logo, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Se F é convexo em AB, logo AB, né? É um ponto de mínimo local, né? É um ponto de mínimo local. E se a derivada de segunda ordem, né, ela for menor do que zero, então, né, isso vai implicar que f é côncava, né? F é uma função côncava em AB, né? Logo, o ponto AB, que é o nosso ponto crítico, ele vai ser um ponto de máximo local. Beleza? Ele é um ponto de máximo local. Então, com isso aqui, a gente fecha, né, uma técnica para descobrir pontos de máximo e mínimo ou ponto de sela. Tá certo? Deixa eu ajustar aqui, ó. Encaixar aqui na tela. Para poder resolver esse problema do ponto crítico e ver se é ponto de sela ou se é máximo ou mínimo local, basta seguir esse caminho aqui, né? Esse fluxograma aqui, esse mapa mental aqui, tá certo? Guardem ele, porque ele é um resumo, né? Ele é um resumo da investigação dos extremos locais no interior do domínio de uma função, beleza? Então guardem esse mapa mental aqui que é útil na resolução de problemas.